Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de língua portuguesa e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje, vamos desvendar a estrutura complexa do período composto por coordenação e subordinação. Entender como as orações se relacionam dentro de um período é crucial para a análise sintática e para a construção de textos coesos e coerentes. O período composto, mais de uma ação ou estado. Lembrem-se que um período simples é aquele que possui apenas uma oração, ou seja, um único verbo ou locução verbal. Já o período composto é formado por duas ou mais orações, cada uma contendo seu próprio verbo ou locução verbal. As orações dentro de um período composto podem se relacionar de duas maneiras principais, por coordenação ou por subordinação. Em muitos casos, um mesmo período pode apresentar ambas as relações. E período composto por coordenação, orações independentes. No período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes entre si. Isso significa que cada oração tem sentido completo e não depende da outra para existir gramaticalmente. A ligação entre essas orações se dá por meio de conjunções coordenativas ou por vírgula, assindéticas. Orações coordenadas sindéticas são introduzidas por uma conjunção coordenativa, que estabelece uma relação de sentido específica entre as orações. As principais conjunções coordenativas e as relações que expressam são aditivas, expressam ideia de adição, acréscimo. Principais conjunções, e, nem, também, mas também, como também, além disso. Exemplo, ele estudou muito e foi aprovado. Adversativas, expressam ideia de oposição, contraste, ressalva. Principais conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Exemplo, queria sair, mas estava chovendo. Alternativas, expressam ideia de alternância, escolha. Principais conjunções, ou, quer, seja, ora, ora. Exemplo, você estuda agora ou deixa para depois. Explicativas, expressam ideia de explicação, motivo, razão. Principais conjunções, que, porque, pois, antes do verbo. Exemplo, não vá embora, que a festa está começando. Conclusivas, expressam ideia de conclusão, consequência, resumo. Principais conjunções, logo, portanto, por isso, assim, destarte, desse modo. Exemplo, ele se dedicou, portanto, mereceu a vitória. Orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunção, sendo ligadas apenas por sinais de pontuação, geralmente a vírgula. A relação de sentido entre elas é estabelecida pelo contexto. Exemplo, cheguei, vi, venci. Relação de sequência. Segunda, período composto por subordinação, orações dependentes. No período composto por subordinação, uma das orações é sintaticamente dependente da outra. A oração dependente, chamada oração subordinada, exerce uma função sintática em relação à oração principal, que tem sentido completo sozinha. As orações subordinadas são introduzidas por conjunções subordinativas ou por pronomes relativos. As orações subordinadas classificam-se em três tipos principais, de acordo com a função sintática que exercem em relação à oração principal. Orações subordinadas substantivas desempenham as funções típicas de um substantivo: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. São introduzidas por conjunções integrantes, que, se, ou por pronomes interrogativos, em orações interrogativas indiretas. Subjetiva, funciona como sujeito da oração principal. Exemplo, é importante que você estude. Que você estude é o sujeito de é importante. Objetiva direta, funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Exemplo, ele disse que viria. Que viria é o objeto direto de disse. Objetiva indireta, funciona como objeto indireto do verbo da oração principal, exigindo preposição. Exemplo, precisamos de que todos colaborem. De que todos colaborem é o objeto indireto de precisamos. Completiva nominal, completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, da oração principal, exigindo preposição. Exemplo, tenho certeza de que serei aprovado. De que serei aprovado completa o sentido do substantivo certeza. Predicativa, funciona como predicativo do sujeito da oração principal, ligada a ele por um verbo de ligação. Exemplo, o importante é que você se esforce. Que você se esforce é o predicativo do sujeito o importante. Apositiva,
funciona como aposto de um termo da oração principal. Exemplo: só desejo uma coisa, que todos sejam felizes. Que todos Orações sejam felizes subordinadas é o aposto de uma adjetivas. coisa. Desempenham a função de um adjetivo, modificando um substantivo da oração principal. São introduzidas por pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde. Restritivas, restringem ou especificam o sentido do substantivo que modificam, sem vírgula. Exemplo: os alunos que estudam são aprovados. Que estudam restringe o sentido de alunos. Explicativas, acrescentam uma informação sobre o substantivo que modificam, com vírgula. Exemplo: os alunos, que são dedicados, obtiveram sucesso. Que são dedicados explica uma característica de alunos. Orações subordinadas adverbiais. Desempenham a função de um advérbio, indicando uma circunstância, tempo, causa, condição, concessão, finalidade, comparação, conformidade, consequência, proporção, modo, em relação à oração principal. São introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais. Temporal, indica tempo. Conjunções: quando, enquanto, logo que, assim que, antes que, depois que, até que, sempre que, desde que, mal. Exemplo: quando o professor chegou, a aula começou. Causal, indica causa, motivo. Conjunções: porque, já que, como, visto que, uma vez que, porquanto. Exemplo: não fui à festa porque estava doente. Condicional, indica condição ou hipótese. Conjunções: se, caso, desde que, contanto que, a menos que, salvo-se. Exemplo: se você estudar, será aprovado. Concessiva, indica concessão, permissão de algo contrário ao que se afirma na oração principal. Conjunções: embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto, por mais que, se bem que. Exemplo: embora estivesse cansado, ele continuou trabalhando. Final, indica finalidade, objetivo. Conjunções: para que, a fim de que. Exemplo: estudo para que meus pais se orgulhem. Comparativa, estabelece uma comparação. Conjunções: como, assim como, tal qual, tanto quanto, mais, do que, menos, do que, tão, quanto. Exemplo: ele é inteligente como o pai. Conformativa, indica conformidade, acordo. Conjunções: conforme, como, segundo, consoante. Exemplo: tudo aconteceu conforme o previsto. Consecutiva, indica consequência. Conjunções: que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho. Exemplo: ele gritou tanto que ficou rouco. Proporcional, indica proporção. Conjunções: à medida que, à proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Exemplo: à medida que o tempo passava, a saudade aumentava. Modal, indica modo, maneira. Conjunções: como, conforme, segundo, sem que. Exemplo: ele fez o trabalho como o professor pediu. Terceira, período misto, coordenação e subordinação interligadas. É comum encontrarmos períodos que combinam orações coordenadas e subordinadas. Nesses casos, algumas orações são independentes entre si, coordenadas, enquanto outras dependem de uma delas, subordinadas. A análise desses períodos exige identificar as diferentes relações estabelecidas. Exemplo: o dia estava lindo e as pessoas passeavam no parque porque o sol brilhava. O dia estava lindo é uma oração coordenada assindética. E as pessoas passeavam no parque é uma oração coordenada assindética aditiva, ligada à anterior pela conjunção e. Porque o sol brilhava é uma oração subordinada adverbial causal, dependente da segunda oração, as pessoas passeavam no parque, e introduzida pela conjunção porque. Dominar a identificação e a classificação das orações coordenadas e subordinadas é fundamental para a compreensão da estrutura textual e para a resolução de questões gramaticais em concursos. Prestem atenção aos conectivos, conjunções e pronomes relativos, e à função sintática que cada oração exerce dentro do período. Continuem praticando a análise de diferentes tipos de períodos compostos para aprimorar essa habilidade. Na próxima aula, faremos exercícios para fixar esse conteúdo. Até lá!